com vida. Pois bem, senhores, pasmem, esse mesmo Estado incompetente está aqui hoje representado pela promotoria, querendo sentenciar à morte essas 4 pessoas. Já não foi suficiente ficarem mais de 30 dias presos naquela caverna, escura, fétida, tendo que conviver com as suas próprias fezes e a dos seus companheiros, tendo que passar por tudo aquilo. Quando Roger pediu auxílio aos médicos, se seria prudente lançar a sorte sobre um deles em detrimento aos demais, não responderam. Todos se omitiram. Todos fugiram à sua responsabilidade. A partir deste momento, quando o Estado se alienou a dar o suporte necessário a eles, ao mesmo tempo deu o aval para que pudessem criar os seus próprios pactos. Assim sendo, a lei não se aplica dentro da caverna, senhores, pois o Estado não garantiu a segurança e a sobrevivência dos mesmos. Em uma pesquisa recente aí feita entre a população e a imprensa, mais de 90% das pessoas absolveram esses réus. Membros da sociedade que os senhores fazem parte. Ou seja, o veredito já foi dado. Eles já foram absolvidos pela sociedade. Cabe aos senhores hoje aqui apenas concretizá-lo. Peço que analisem conforme as suas consciências e as suas convicções e salvem a vida deste que aqui os encontram. Quero que seja feita hoje a justiça, senhores, pois amanhã poderá ser um de nós, na mesma posição deles. Eu agradeço a atenção e tenho dito. Eu vou passar a palavra à promotoria para a sua réplica. Tudo bem, vamos lá. Nós fomos caluniados de mentirosos, eu e toda a minha equipe. Muito obrigado pelo elogio que vocês fizeram. Primeiro, Douglas, tu pode apresentar a presença que não conta nos autos do processo, então a pesquisa não é verídica. Segundo, vou me atentar só aos argumentos deles. Poderíamos ser eu e você na caverna e eu estar com fome e te matar, né? Muito justo, óbvio. Todo bandido tem boa índole até ser assassinado ou matar alguém, né? Então, a boa índole nesse caso não vem ao caso. O senhor falou que era frio na caverna, né? A outra promotora falou que era quente. Você falou que era escuro, ela falou que era iluminada. Alguns fatos aí não coincidem. Pois não, doutora? Pois não, doutora? Questão de ordem agora está valendo. Sim. A promotoria está dizendo... No microfone, por favor. A promotoria está dizendo que estamos confusos, mas a defesa... Eu não falei isso em momento algum, eu apenas estou botando os fatos que vocês expuseram. A defesa apresentou que em algumas cavernas pode ser fria, e eu disse que naquela caverna é quente. E a luz é escassa. Mas tem luz, não é totalmente escuro. Vale lembrar que depende da altitude. Nem todos os locais, para um bom geólogo ou até para um cidadão leigo, têm conhecimento de que a altitude e a latitude de determinado local variam de acordo com o lugar que ele está presente. Eu solicito um minuto a mais na minha argumentação, por favor. Pode seguir, doutor, pode seguir. Tá bom, vamos lá. Nós estamos diante do nosso Planalto, como foi exposto nos autos. Nós estamos no ano de 4.299, para justificar para os senhores. O Estado foi incompetente. O Estado está representado por eles e por ela. O Estado julga. Nós estamos representando a família do senhor Roger. Nós estamos aqui, a senhora, ela tem certeza, porque ela nos contratou para representá-lo. Questão de ordem. Escuta, os jurados são membros da sociedade, não o Estado. O Estado são autoridades, querido. Okay. Pode seguir da promotoria? Tá bom, vamos lá. Estado de natureza. Vocês são formados de direito, mas aqui vamos supor que são leigos. Estado de natureza, não existe um órgão competente. Então, logo, nenhum contrato é validado. Então, como é que o contrato dos dados pode ser válido? Eu não entendo. Se não tem alguém para validar, como é que o cara pode morrer porque ele perdeu nos dados? Então tá. A gente não quer crueldade, a gente quer que a lei seja aplicada. Infelizmente, só temos essa lei. Portanto, peço que a façam cumprir, como foram sentenciados em primeira instância. O senhor Roger instigou. Instigar é da vontade, né? Então eles agiram por vontade própria de matar o senhor Roger? Tudo bem.
Ódio e vingança. Olha, quando a justiça representar apenas ódio e vingança, acho que não será a justiça, será alguma outra coisa que ainda não foi descoberto. Vocês não seriam julgados por matar alguém. Olha, a pessoa foi morta, a sua família não viu ao final da expedição, ele propôs o jogo, mas se retirou. Se era o estado de natureza, o contrato não era válido, logo, assassinato. Então, se o contrato era válido, é porque alguém podia dar credibilidade a esse contrato. Quem é esse alguém? O Estado? Não é mesmo? Então, se o Estado pode dar credibilidade a um contrato, o Estado também pode punir. Caso, meritíssima, não é justo? Se eles estavam, quanto a um contrato, e alegam a veracidade, eles também estavam expostos a leis positivas. E, olha, se vocês acham que a pessoa de alguém pode ser decidida nos dados, eu tenho 2 dados aqui, se vocês quiserem, podem julgar a liberdade desses réus também, vou deixar aqui. Se a vida de alguém pode ser decidida por isso, eu acho que a liberdade também pode, né, já que não tem um Estado para julgar, e enfim. Então, passo a palavra para o Gabriel. Ok, acusação para finalizar a sua réplica. A tréplica pela defesa. Eu acho que todos aqui são racionais e pensam, acredito eu primeiramente. Bom, é notável, é incomparável, na verdade, até me revolta, desculpa, querer comparar a situação nas quais se encontravam aqueles trabalhadores a querer jogar a sorte aqui nos dados por adverso, porque eu quero. Eu quero jogar minha vida ao vento. Gente, isso não existe. Todos aqui são racionais e imagino por que o Estado não dispôs de um psicólogo para dar uma palavra amiga, já que era tão capaz de lidar com a situação no momento. Se omitiram e agora pedem justiça, quando não possuem capacidade sequer de estruturar os seus argumentos aqui apresentados hoje. Questões de ordem, senhora, por favor. Pois não, acusação. Mais uma vez ele está nos caluniando e cabe ao Estado esse papel, não nós. Nós somos contratados para defender a família do senhor Roger. Vale lembrar que devemos seguir os autos e nada que consta fora dele deve ser apresentado, senhor. Questão de ordem, senhora? Pois não, doutor. Ela apresentou que a sua promotora, senhora, apresentou que eles tinham comida para apenas 3 dias, o que não consta nos autos. Está aqui, se a senhora quiser, se vocês quiserem, povo. Muito obrigado. Primeiramente, uma coisa eu quero deixar claro. Quando um espeleólogo sai para um geólogo, espeleólogo, qualquer profissional da área, ele não vai levar comida para 20 dias, para 1 mês, posar na caverna. Isso não existe, é fora da realidade. A comida levada era apenas para o mantimento do dia, pois estavam explorando a caverna. Questão de ordem, senhora? No máximo última questão de ordem durante a tréplica, porque nós vamos ter depois os debates finais, ok, doutor? Sim, senhora. Eu só queria saber se tem algum explorador aqui que pode contestar o que ele está falando ou se ele pode mostrar que é verdade mesmo. Muito obrigado. Pode seguir, doutor. Bom, é questão, como eu comentei no começo, é questão de ser racional. Primeiramente porque a comida não caberia, né? E eu me sinto até lesado pelos argumentos aqui apresentados pela promotoria, pois é uma ofensa a todos nós, cidadãos aqui presentes hoje. E vale lembrar que a comida levada não caberia comida para 1 mês lá na caverna, em suas mochilas. É irracional, senhores, é irracional. A comida levada seria para no máximo 3 dias. É uma suposição, imaginem, comida para 1, 2 dias já é muita comida. E ela foi rateada durante 20 dias. Não 1, não 2, não 1 semana. 20 dias, ela foi dividida. Sua fome não era saciada. O alimento utilizado era só para você se manter em pé. E é isso que eu deixo claro. Não existia comida, ela foi somente rateada por 20 dias. Reflitam. Defesa. Finalização da tréplica. O membro da promotoria trazer os dados para simular como foi o acordo feito na caverna. Isso demonstra apenas o desrespeito dele com relação à família de Roger. Ele quis trazer à tona na mente deles como foi o jogo. E aqui é fácil. Você está saciado de fome. Todos estamos. Agora eu quero ver na caverna. Com escassas provisões. Eu convido Vossa Senhoria a fazer aí uma exploração, onde Vossa Senhoria vai levar todos os mantimentos necessários para 30 dias. O senhor conseguiria levar numa mochila? Eu lhe pergunto. Conseguiria?
Se fosse uma organização profissional, sim. Por isso, mas os autos constam que eram amadores e não profissionais, senhores. Tinham que se preparar mais ainda, pois não estavam preparados. Sim, mas escassas provisões. Por ser uma caverna de calcário. Escassas provisões, senhores. Por ser uma caverna de calcário. Tinha que ter mais cuidado. E além do mais, com relação a isso, eu acho um tamanho de desrespeito. É muito fácil agora falar. Por que não se pronunciaram no momento em que Roger pediu auxílio? O seu companheiro, aqui nessa tribuna, disse que Roger era o líder. Como consta nos autos, comprovando a veracidade do que alegou esses pobres inocentes. Ele foi o líder, ele foi o escolhido a representar ali os 5, no qual foi o mentor do acordo. Então eu acho incabível seus argumentos. E peço que não seja levado em conta, senhores, essa palhaçada que foi feita aqui. Trazer dados. Vamos decidir a liberdade agora desses homens aqui? Perante todos, vamos humilhá-los? Maior humilhação do que já tiveram? Maior trauma do que já passaram naquela caverna? Vão carregar durante toda a sua vida a lembrança do amigo Roger, do companheiro que assim fez esse trajeto e foram vítimas, senhores. Vítimas. Não temos aqui estupradores, não temos aqui latrocidas, não temos terroristas. Temos pessoas que são como nós, membros da sociedade. Peço que seja levado isso em conta. Que seja feita hoje a justiça, para que possam ser aqui hoje salvas essas 4 vidas. E não ser lançado fora a vida dos 10 trabalhadores que morreram durante o resgate e também a vida de Roger. Muito obrigado, tenho dito. Eu gostaria de perguntar para Ré o número que caiu no dado de Roger e o número e qual o número que caiu no dado o número que caiu no dado dela. A senhora pode responder. Posso sim. Desculpa, mas você acha que naquela situação que nos encontrávamos, você acha que eu tenho condições de lembrar do número? Sim. Ser chamados de assassinos, me desculpa, mas assassinos, nós entramos num acordo. A senhora tem que sentar, senhora. A senhora permaneça sentada. Nós entramos num acordo lá dentro. Todos estávamos dispostos a nos sacrificarmos para o bem-estar do grupo. Você acha que eu queria ter comido meu amigo? Você realmente acha que a lei aplicava... A pergunta não foi essa, senhora. Doutora, a senhora lembra o número dos dados ou a senhora não lembra? Não lembro. Ela não lembra, estava em doutora. condições psicológicas para isso. Doutora. Tá, eu gostaria de saber como vocês o mataram. Como nós o matamos? Você realmente está perguntando isso? Sim, como vocês o mataram. A pedrada, como vocês o mataram. A gente precisa saber a forma que vocês o mataram. É horrível lembrarmos disso. Vossa Excelência. Desculpa, Sim, pois não, senhora. Não consigo lembrar disso. A senhora não lembra disso? Não consigo. Ela não lembra, doutora. E qual foi o critério? Posso dar Pois não, continuidade? doutora. Última pergunta, doutora. Qual era o menor número? Quem foi que tirou o menor número nos dados? E qual foi o critério adotado? O critério adotado foi jogo de sorte. A sorte caiu sobre ele. Se tivesse caído sobre mim, eu teria sido escolhida, eu teria sido sacrificada. Ok, obrigada. A senhora pode retornar ao seu lugar. Bem, Luiz Felipe, qual foi o número que caiu no dado para Roger e qual foi o seu? O meu eu sei que foi 6, a soma de 6. O dele eu não sei, porém foi o menor número tirado. Número esse que ele não se opôs ao resultado. Certo. Como que vocês fizeram para matar Roger Wetmore? Na verdade, assim, a gente não matou. Não é bem assim. Do jeito que vocês estão falando, dá a impressão que a gente é assassino aqui, tá? Desculpa a minha indignação aqui. Tá? Tudo começou quando ele percebeu, quando ele viu que o número que caiu foi o menor, tá? Ele começou numa ilha que ele já estava essa noite inteira. Depois ele ter persuadido a gente o tempo todo para cair no pacto dele. Vamos lá, vamos fazer que é o mais justo. A gente vai morrer mesmo. Coloca o microfone um pouquinho. Por favor. Isso. Seja bem objetivo. Como vocês fizeram para matar? Ele partiu para cima da gente. Quando ele viu que o número era pequeno, que ele tinha perdido, ficou revoltado, partiu para cima da gente de soco, de chute. A gente tentou segurar e imobilizá-lo,
tá? Em certo momento ele pegou, até botou a mão na garganta da nossa parceira. Como vocês o mataram? Não queremos saber o que aconteceu. Eu estou respondendo para o senhor, se o senhor tiver paciência. Doutor, o réu está respondendo. Aguarda um minutinho. Obrigado pelo profissionalismo. Ele colocou a mão na garganta da nossa colega, inclusive, era mais fraca, tá? E a gente segurou ele de qualquer jeito, tentou, embora a gente estivesse fraco ali, emocionalmente e fisicamente, devido à desnutrição, ele tirou força, se botou contra a gente segurou ele. Nesse momento, a gente conseguiu empurrar para se desvencilhar do nosso colega, e aí eu não sei se ele bateu com a cabeça na rocha ou no chão. Ele ficou desacordado por um tempo, a gente tentou reanimar de tudo quanto é jeito ali, viu que não conseguia. E vimos depois, mais para frente, que ele estava sem pulso. A gente ficou por horas ali, até demos as mãos em volta dele ali para orar, para ver se acontecia alguma coisa para ele voltar. E ele ficou daquele jeito ali, já estava duro, já estava com rigidez, pupila dilatada. A gente olhou e a gente viu que ele tinha morrido mesmo. Desculpa. Tu acha que a gente queria fazer aquilo? Promotoria, a última pergunta. Tudo bem. Em qual das vítimas ele tentou enforcar? Ele partiu para cima de todo mundo ao mesmo tempo. Não, mas você disse que ele... Porém, deixa eu terminar, por favor. Partiu para cima de todo mundo ao mesmo tempo. Só que no emboleio ali, ela era mais vulnerável, ele chegou a botar a mão para cima dela. Ele chegou a botar a mão para cima dela e a gente não deixou, tá? Todo mundo que estava junto ali estava sendo agredido, de soco e de chute. Ok, muito obrigada. O senhor obrigado. pode retornar. Certo. Alexandre, qual foi o seu número que caiu no dado e qual o número de Roger, por favor? O Roger tirou 2 e o meu foi 4. Segunda pergunta, doutor. Obrigado. O critério adotado foi mesmo o de menor número ou não? Foi. Certo. E quem jogou o dado de Roger? A Maria Eduarda. Sharon, por favor, objetivamente, qual o número que caiu no dado do Roger e o seu? Do Roger eu me recordo que caiu o número 2 e no meu foi o número 8. Certo, obrigado. Como vocês fizeram para matarem ele? Bom, primeiramente, nós não somos assassinos, correto? Nós, infelizmente, fomos levados por um ato de desespero. O Roger ficou muito nervoso quando ele viu que havia perdido, né? Ali, quando caiu o número dele, ele já viu que ele tinha perdido, ele ficou muito nervoso, tentou nos agredir, e naquela confusão toda, ele foi empurrado, caiu, bateu a cabeça, ficou desacordado. Eu não tenho mais condições. Doutor. Certo. Quem jogou o dado de Roger, você lembra? Foi Maria Eduarda. Certo, obrigado. Ok, obrigada. A senhora pode retornar. Bom dia. Doutora Jaqueline, gostaria de saber quanto tempo um ser humano consegue ficar sem comer e sem beber água. Estudos comprovam que de 30 a 35 dias uma pessoa fica sem se alimentar. No entanto, há relatos de pessoas que ficam até 60 dias sem se alimentar e sem beber água até 3 dias. A gente gostaria de saber qual o tempo de putrefação do corpo. O corpo entra em decomposição logo após a morte. De 20 a 48 horas, as bactérias que já viviam no nosso intestino passam a autodigerir as nossas células. Então, o odor, já com 48 horas, o corpo entra em estado de putrefação. E o que acontece se a pessoa ingere uma carne humana? Ela pode ser contaminada por uma doença muito séria, uma infecção, uma proteína infecciosa, a doença denominada curo. É uma doença transmissível e muito perigosa, que pode causar morte em até 30 dias. Sem mais perguntas, excelência. Ok. A defesa, até 3 perguntas, por favor. O médico de fora da caverna disse que a sobrevivência sem alimento seria improvável. Então seria incompetência dele? Ele deveria então estar aqui sendo acusado também? Eu posso responder pelo que eu estudei, pelos meus anos de estudo e estudos de colegas meus. Há relatos de pessoas que passam até mais de 60 dias sem comer. Então, responda novamente. Ele estaria errado do resultado do... Eu não vim aqui para julgar o meu colega. Ele disse 10 dias. Doutora, a testemunha já se pronunciou. Tem mais alguma pergunta?
Somente isso? Bom dia, senhor Mateus. Bom dia. Eu queria saber se aquela expedição que os réus fizeram era arriscada ou não. Pois bem, senhor. A caverna calcária ela é de formação secundária, ou seja, antes dela existir, havia ali água em seu interior. Além disso, a caverna ela não se formou na mesma época que a rocha se formou. A caverna, que é de rocha calcária, ela é um tipo de rocha sedimentar. E a rocha sedimentar, por sua vez, ela é constituída por calcite e é causada pela erosão. Sendo assim, é possível afirmar com certeza que esse tipo de expedição é arriscada e que há um risco de deslizamento. Muito bem. Você participa de treinamentos na sua empresa, onde é engenheiro? Sim, senhor, eu participo. Quais são as instruções, então, dadas nesses treinamentos por você? Bom, a instrução básica é de sempre pesquisar o tipo de terreno que nós iremos explorar. É com base nessa pesquisa que nós definimos a estratégia que iremos utilizar. Definido o terreno, seguimos então para a segunda instrução, que é definir o que iremos levar nessa expedição. Os terrenos arriscados, como esse de calcário, exigem maior preparo e maior quantidade de suprimentos, o que pelo visto não houve. Já dentro da caverna são poucas as instruções realizadas. Deve-se tomar, porém vale ser ressaltar algumas, por exemplo, tomar o maior cuidado possível para não danificar a caverna e o primordial, nos comunicarmos sempre. O que me pareceu muito estranho foi o fato